17, já está gravando? Antes de começar a mensagem, só quero te ensinar um negócio, dar uma mensagem para você, fora da mensagem. Pare de insistir, preste atenção no que eu vou dizer. Pare de insistir com quem não quer Deus. Amém? Pare de insistir com quem não quer Deus. Pare de insistir com quem já conhece Deus. Vou melhorar a frase. Amém? Por quê? Se você prestar atenção na palavra, Lucas capítulo 15, Deus não foi atrás do filho pródigo. Mesmo o pai amando o filho, o pai respeitou a decisão do filho de ir embora. O pai não corre atrás do filho no seu momento de rebeldia. O pai permite que o filho passe pelas consequências de suas escolhas, e somente quando o filho cai em si e decide voltar é que o pai corre para receber o filho. Resumindo o que eu quero falar, às vezes é necessário que a pessoa caia em si no meio da dor para reconhecer a necessidade de voltar para Deus. O amor de Deus está pronto para restaurar, mas Ele não força ninguém a permanecer em casa. Amém? Recado está dado. Quem tem ouvidos, ouça. Pare de se preocupar com o crente velho, que sabe dia de culto, que sabe horário de culto, que sabe horário de programação. Pare de se preocupar com essas pessoas. Amém? Pare de se preocupar com essas pessoas. Todo mundo sabe que domingo tem culto, todo mundo sabe que quarta tem culto, todo mundo sabe o dia que é culto de mulher, todo mundo sabe porque é mostrado para todos. Então, pare de insistir com quem não quer Deus, com quem conhece Deus, mas se afasta das coisas de Deus porque quer. Amém? Recado dado. Não sofro mais por quem não quer. Amém? A cruz não está vermelha não. Não tem nada. A bateria acabou. É mesmo, está desligado, não é o que eu vi. Vamos à mensagem? Aleluia. Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: demos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém? O tema da mensagem é provação e vitória no caminho da promessa. Esse capítulo ele revela um episódio muito marcante na jornada do povo de Israel pelo deserto, porque esse capítulo mostra as dificuldades que o povo de Israel enfrentou e mostra as bênçãos de se confiar em Deus em tempos de necessidade. Esse capítulo ele mostra, esses versículos do 1 ao 6, ele mostra como Deus prova o seu povo no deserto e ensina o seu povo a depender dele no deserto. Nós temos falado muito sobre isso, né? Sobre deserto, sobre prova. Calma que vai vir a vitória. Deus está nos preparando para algo grande. Amém? É por isso que as mensagens parecem que são as mesmas, mas é porque quando Deus repete a mesma coisa, é porque a gente precisa aprender mais um pouquinho para a gente crescer mais um pouquinho. Amém? Então a caminhada do povo de Israel no deserto, ele nos ensina, essa caminhada ela nos ensina a obedecer a Deus
não vai nos livrar das provações. Nós falaremos sobre isso. Apesar de Israel ter sido liberto do Egito, agora eles estão enfrentando provas após provas, testes de fé um atrás do outro. E aqui o primeiro desafio, um dos desafios, aliás, ele vem na forma da falta de água. Era um problema urgente e era um problema que afetava o cotidiano deles. Porque você já ficou sem água? Não é? Em algum momento da vida faltou água lá nas torneiras. Não é? Quando se tem a cisterna em casa, lá em Aparecida de Goiânia, tem a cisterna na casa que tem lá. E na época de seca a água abaixa. Então você tem que usar a água com responsabilidade. Então a gente percebe aqui que o primeiro desafio veio em forma da falta d'água. A falta d'água, porque o texto diz que eles caminhavam no deserto e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. E essa escassez de água, essa falta de água, fez o povo murmurar, fez o povo questionar a liderança de Moisés e fez o povo se levantar contra o Deus que havia instituído Moisés como líder de Israel. Então o povo, no desespero que eles estavam por causa da falta d'água, eles colocam a paciência de Deus em prova, porque se a água é primordial para nós, no nosso cotidiano, imagina você sem água no meio do deserto. Era desesperador, mas a gente percebe que em meio a essa escassez de água, começou a surgir a murmuração, começou a surgir a desconfiança com relação à fidelidade de Deus, se Deus estava ao lado desse povo ou não. Eles começam a questionar, eles começam a duvidar, eles começam a murmurar. Então esse episódio aqui é uma lição que nos ensina sobre a tensão entre a fé e o desespero diante das dificuldades. Porque ele mostra que quando faltam os recursos materiais, isso faz a gente se esquecer das promessas que Deus fez. Porque você quer provar, você já percebeu, pelo menos comigo foi assim e é assim. Quando Deus quer provar uma pessoa, Ele fecha todas as portas possíveis e faz aquela pessoa passar por a falta de alguns recursos materiais que são necessários para ela. E isso faz muitas vezes a pessoa se esquecer da promessa do Senhor. E esse capítulo aqui ele vai mostrar que a vitória do povo, a minha e a sua vitória, ela não vem por força humana, ela vem por intervenção divina. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz: não é pela força nem por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor. Então o que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida não é por força sua, não é por violência, não é pela força do braço, é pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Então são 6 versículos, nós analisaremos um após o outro, do verso 1 até o verso 6 deste capítulo. E o meu irmão Tiago vai me acompanhar ali. Abra no verso 1, por gentileza, e deixe aberto. O texto diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem de quem? Eles acamparam em Refidim, mas lá não havia o quê? O que se entende com esse texto? Primeira coisa, preste atenção aqui, olha para mim. Primeira coisa que esse texto nos ensina: eles seguiram a direção de Deus, e mesmo assim eles enfrentaram a escassez. Porque o texto é claro em dizer que o que acontece? Eles estavam obedecendo a Deus e eles chegam nessa região chamada Refidim, mas lá o povo se depara com a falta de água, eles se deparam com a sede. O que se entende aí? Porque a gente percebe, eu preguei esses dias para trás, que obedecer a Deus não nos isenta de provações. Apesar deles estarem obedecendo a Deus, eles não estavam imunes à dificuldade. Então quem sabe você está obedecendo a Deus e você pensa assim: bom, agora eu vou estar imune de dificuldades. Mas a obediência a Deus não significa uma vida sem problemas, pelo contrário. Quando nós recebemos a promessa de Deus, nós temos um pensamento muito errado, que nós acreditamos que vai ser tudo fácil, que o caminho vai ser fácil e que tudo vai acontecer no estalar de dedos do dia para a noite. Mas a verdade é que, como eu preguei esses dias atrás,
promessa de Deus, ela não nos isenta de prova. Porque muitas vezes, quando nós estamos seguindo a orientação de Deus, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar portas fechadas, calúnias, doenças, perdas, atrasos, dificuldades. Eles estavam seguindo a ordem do Senhor. Eles não estavam andando segundo a direção deles, para onde eles queriam. Eles estavam andando de acordo com a ordem do Senhor, mas o Senhor os leva a um lugar onde não havia água. Então, promessa, amados, nunca foi sinônimo de facilidade. Nós confundimos promessa com sinônimo de facilidade. Nós pensamos que por Deus ter prometido alguma coisa, o caminho vai ser fácil, vai ser tranquilo. E nós temos que entender o seguinte: Charles Spurgeon disse a seguinte frase: Deus tem somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulações. Deus nunca teve um filho sem tribulações, sem dificuldade. Então a Bíblia está mostrando para mim e para você aqui que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Era isso que estava acontecendo. Havia um processo que eles teriam que suportar e que eles teriam que passar. Então, entenda isso. A obedecer a Deus, às vezes, vai te levar a lugar de escassez e prova, que vai provar a sua fé. Se você olhar para a Bíblia, tem outro exemplo bíblico. Deus disse para o profeta Elias: vai para o riacho de Querite. Lá ele tinha provisão, mas a provisão não era onde a provisão era limitada, mas ela era suficiente. Então é o que eu disse quarta-feira passada, se eu não me engano, que eu preguei sobre Israel no deserto. Fala que as roupas não se rasgavam, os pés não inchavam, não faltava comida, não faltava nada. Então, às vezes, na provação, é o que eu sempre digo: nós não vamos ter a abundância, mas também não vamos ter a falta. Vai ser o pão nosso de cada dia, Ele vai nos dar hoje. Tem os momentos, sim, onde nós temos a abundância. Você come melhor, você se veste melhor, você viaja, você desfruta do fruto do seu trabalho e da promessa cumprida. Mas há momentos que você ora, e nada acontece. E foi isso que aconteceu. Havia uma escassez de água. Deus estava ensinando esse povo a confiar nele. Não naquilo que era visível, mas confiar na palavra. Então a falta momentânea não significa ausência de Deus, significa que Ele está te ensinando a confiar nele. Amém? Então entenda a direção de Deus, que Deus deu para eles. Mesmo assim, eles enfrentaram a escassez. Não significa, essa escassez não significa, isso é muito importante. Me veio um estalo aqui, já viu aqueles desenhos da Disney, acende a lâmpadazinha aqui. Isso não significa que você tem que parar. Porque às vezes você está seguindo um caminho, está cheio de pedra, cheio de dificuldade. Aí você pensa assim: eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou errando. Não, permaneça. Se Deus mandou você ir, não pega a estrada de asfalto não, porque ela vai dar errado. Amém? Então eles seguiram a direção de Deus, mas eles chegam num lugar onde não tinham água para beber. O verso 2 e o verso 3, a parte A. Vamos lá. Por essa razão, qual razão? Não tinha água para beber, né? Não tinha água. Mas se está visivelmente, mas se eles cavassem o poço, teriam encontrado, né? É o término da mensagem. Se nós... O término da mensagem é esse. Vamos lá, vamos por partes. O verso 2. Só que acontece muita coisa antes da água jorrar. É aí que dá. É nesse processo aqui que muitas pessoas não veem água jorrar, porque acham que é fácil. Vamos lá. Quase que eles não viram água jorrar. Por quê? O texto continua. Por essa razão. Qual razão? Não tinha água. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. A parte só isso. A 3. Põe no 3. Isso. Mas o povo estava sedento e reclamou Moisés: por que você nos tirou? E murmurou contra Moisés. Essa é NVI, né? Deixa eu ver aqui. Então, o verso 3. O povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou
Egito. Isso, só até ali, porque você nos tirou do Egito. Porque a próxima parte já é outro tópico. O que acontece aqui? A água acabou. Qual foi o primeiro passo? O texto diz, volta lá no 2. Por essa razão queixaram-se contra Moisés, exigiram água. A falta de água, o que aconteceu aqui? O povo discutiu com Moisés e pôs Deus à prova. Então a falta de água gerou uma frustração e gerou tensão entre o povo e Moisés, porque eles começaram a reclamar e eles começaram a pedir que Moisés desse água para eles. Percebe o que eles pedem? Eles exigiram para quem? Para Moisés, pedindo água. E quando eles pedem água para Moisés, eles estão lançando a confiança deles em Moisés e não em Deus. Então isso demonstrou a falta de fé que eles tinham em Deus. Então quando você passa por um problema, ao invés de você pedir seu pai, sua mãe, seu amigo, seu namorado, seu parente, seu patrão para te ajudar, dobre o joelho antes. Porque eu entendi o seguinte: eu não peço, eu não tenho costume de pedir dinheiro para ninguém. Quem congrega comigo sabe. Eu faço assim, eu convenço Deus primeiro. Eu convenço Deus primeiro que eu preciso de alguma coisa. Se Deus quiser, Ele vai tocar no coração de alguém. E esse alguém vai me ajudar. Porque se eu fico confiando em você, quando você não puder me ajudar, e aí? Então eu tenho que confiar no provedor e não na provisão. Amém? Então, a insatisfação, essa falta d'água gerou uma tensão entre o povo e Moisés. E essa insatisfação leva o povo a questionar Moisés. E quando eles questionam Moisés, indiretamente eles estavam questionando a Deus. Ou seja, eles estavam desacreditando do poder que Deus tinha de sustentá-los no deserto. Porque Moisés, o que acontece aqui? Moisés repreende esse povo e pergunta para o povo: por que vocês estão discutindo comigo? O texto diz: por que se queixam a mim? Não é? Por que põe o Senhor à prova? Então, Moisés orienta e questiona esse povo e pergunta para esse povo. Vamos trazer um linguajar mais fácil. Moisés estava dizendo assim: eu sou culpado? Eu sou culpado do seu problema? Eu sou culpado do problema de vocês? Por que vocês estão colocando o Senhor à prova? E o que acontece aqui? O povo estava reclamando contra a liderança. O povo direciona a sua insatisfação a Moisés, que era um líder escolhido por Deus. E eu sofro com isso. Muitas vezes as pessoas tendem a culpar seus líderes em momentos de crise. Tem gente que está me culpando nesse momento e está deixando de vir na igreja porque está achando que eu sou culpado do problema dele. Mas me dá vontade de pegar e chegar e falar e sentar com a pessoa e dizer assim: ei, assume seus B.O. Assume suas responsabilidades, eu não tenho nada a ver com isso. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm a tendência de culpar os líderes em momento de crise. É desde Adão e Eva. Um culpando o outro, Eva culpadão, e a gente sabe da história. Então as pessoas se esquecem que o problema muitas vezes não é a liderança, é a circunstância adversa da vida, que o próprio Deus coloca. Então preste atenção nessa parte que eu vou dizer aqui, ó. Evite reclamar, evite a tentação de reclamar ou culpar os outros, especialmente os líderes. Evite essa tentação. Sabe por quê? Isso é muito sério. Murmurar contra a liderança é murmurar contra o próprio Deus. Se você está murmurando contra mim, falando mal de mim, você está murmurando contra o próprio Deus que me escolheu como líder. Porque a gente percebe, os líderes que Deus estabelece fazem parte do seu governo e do cuidado de Deus sobre o seu povo. Então, ao murmurar contra a liderança, você e eu estamos desafiando a própria vontade de Deus. Porque murmurar é sinal de desconfiança, é sinal de rebeldia, é sinal de falta de fé na direção de Deus. Foi isso, Moisés perguntou: por que vocês estão brigando comigo? Foi eu que fiz a água acabar? Então tem gente que muitas vezes está murmurando, está falando mal de mim. As pessoas acham que eu não sei. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. No meio de igreja, eu falo para todo mundo:
Se Deus não me conta, o fofoqueiro conta. É assim. Uma conversa besta toda você fica sabendo. Aí você pega no ar e fala: peguei, descobri por que não está vindo o culto, descobri por que se afastou, descobri. Então é Deus quem levanta liderança. Foi Deus que colocou Moisés como líder de Israel, não foi ele que escolheu, não. Porque se fosse para Moisés, um episódio, ele diz assim: Senhor, não quero mais não. Põe aí Romanos 13, por gentileza. Porque o povo, o tópico é Deus discutiu, o povo discutiu com Moisés, pois Deus aprova. Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que existem, foram estabelecidas por Ele. Então você acha que eu estou aqui porque eu quero? Se eu pudesse, você acha que eu ficaria sofrendo igual eu sou? Tem hora que eu falo para as pessoas assim: eu queria ser normal. Ser pastor não é normal, não. O que acontece? A murmuração contra a liderança revela ingratidão e rebelião. Se você olhar para a palavra, Corá, Datã e Abirão reuniu mais 250 líderes e se rebelaram, desafiaram não somente Moisés e Arão, eles desafiaram o próprio Deus, porque eles questionam a liderança de Moisés. Resultado: a terra abre e engole todo mundo morre, porque desafiou uma liderança que foi instituída pelo próprio Deus. A murmuração contra a liderança impede o avanço e atrasa as promessas. Você acha que alguém que murmurou contra Moisés e contra Deus entrou na terra prometida? Então, se você murmura contra a liderança que Deus instituiu sobre você corre um sério risco de atrasar as promessas de Deus, fica parado, não avança. Deus defende os líderes que Ele escolhe. Moisés disse em Êxodo 16:8: a vossa murmuração não é contra nós, mas contra o Senhor. Deus toma como pessoal a crítica injusta aos seus servos fiéis. Miriam e Arão criticaram Moisés e Deus interveio rapidamente. Miriam ficou ferida com lepra. Resultado: a desobediência de Miriam fez o povo ficar parado. Israel teve que esperar Miriam ser. É a mesma coisa, minha irmã, ela está aqui, não é como minha irmã, ela está aqui como. Ela é ovelha, eu sou pastor dela. Se ela se levantar contra mim, primeiro eu dou um tapa na orelha dela. Eu sou o irmão mais velho, uma roda no chão aqui, ela vai ganhar, porque ela faz crossfit. Você já viu ela levantando os pesos? Na hora que ela abaixa e levanta o peso assim, eu já penso: se eu abaixar, eu fico lá. A aposta trava tudo. Então, queridos, a murmuração, a postura correta, quando você é liderado, não é murmurar, não é questionar, é você apoiar, respeitar a liderança. Abra aí, Tiago, 1 Tessalonicenses 5:12. Isso aqui, queridos, eu estou falando para um líder que segue a orientação de Deus. Se eu não sigo, você não tem obrigação nenhuma de me obedecer. Mas se eu sigo, aí a conversa é outra. Se você tentar alguma coisa, aí não vai ser eu, vai ser o próprio Deus que vai pegar. E eu não quero isso. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Vai, 13. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém? Então, o povo discutiu com Moisés e pois Deus aprova. Então não se rebelem. Se porventura você tiver alguma coisa contra mim, que você não está postando, chega e senta comigo. Não fica falando pelas paredes aí não. E não se afaste da igreja por causa do pastor. Vem, pede perdão, o pastor pede perdão e vamos embora junto para o céu, né? Mas o que eu estou vendo é que aqui está cheio de crente velho, casquinha de ouro, melindroso,
Eu não vou ficar quebrando cabeça mais com essas pessoas mais. Não vou não. Vou sofrer por causa dela mais. Já sofri muitos anos. Vou sofrer mais. Amém? A murmuração por causa da... A murmuração tomou conta. Mesmo eles sendo repreendidos por Deus, a murmuração tomou conta. Êxodo 17:3. Eles continuaram murmurando. Mesmo Deus orientando, mesmo Deus puxando a orelha, eles mesmo assim, eles não mudaram a atitude do coração dele. Mas o povo estava cedendo, novamente, reclamaram com Moisés, né? Nós acabamos de falar isso. Aí qual foi a reclamação? Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Deixa aberto. A sede física aqui expôs uma sede maior desse povo. Qual é essa sede maior? A carência de fé. Eles não tinham não só sede de água, eles tinham a carência de fé no Deus que havia libertado. Porque essa reclamação constante desse povo reflete a frustração que eles estavam tendo, porque não tinha água. Então a falta de recurso fez eles duvidarem do cuidado e da fidelidade de Deus. Então, se você passa por falta de recursos, não duvide da fidelidade de Deus. Deus continua sendo o Jeová Jireh que nós cantamos aqui. Então é fácil nós cairmos na tentação de reclamar na dificuldade. E quando a gente reclama na dificuldade, a gente esquece de tudo que Deus fez. Você já percebeu? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. A murmuração, ela surge 100% das vezes. Nós murmuramos por coisas que nós não temos. Você está murmurando por uma coisa que você não tem. O outro lado da moeda, você está dando graças a Deus por aquilo que você tem? A murmuração nos faz esquecer do que nós temos. Esse povo tinha Deus, mas acaba a água, eles murmuram. Então a murmuração normalmente nos faz esquecer do que Deus é e está fazendo na nossa vida. Então o povo questiona a libertação que Deus fez, porque foi feita uma pergunta: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de fome? Então isso mostra, queridos, que eles tinham desejo pelo sofrimento, eles queriam voltar para o sofrimento. Eu fico vendo, tem gente que quer voltar, parece, para o sofrimento. Por quê? O sofrimento pode gerar o desejo de voltar ao que se conhecia, mesmo que seja o sofrimento. Porque quem está no sofrimento, ele quer sair dele, não é? Ele quer sair dele. E o que acontece? As pessoas, muitas pessoas, pensam que é melhor voltar às situações antigas, que na realidade era de dificuldade. Quer ver? Olha esse provérbio aqui, Tiago, para mim. Aliás, Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que esse versículo está dizendo? Que a gente tem que parar de se lamentar pelos dias passados. É um erro. Porque o que o versículo está dizendo? Ele fala sobre a nostalgia exagerada e fala de uma insatisfação no presente. Ou seja, anteriormente, você poderia estar numa situação melhor do que você está hoje. Pegou a senha? Só que agora, quem sabe nós estamos numa dificuldade pior do que nós estávamos lá no passado. Aí o que o verso está dizendo? Uma nostalgia exagerada. A pessoa está dizendo: lá atrás era melhor, eu quero voltar para lá. E foi isso que Israel estava dizendo: por que você nos tirou do Egito para morrer de sede neste lugar? Então ficar preso no passado achando que tudo antes era melhor é uma armadilha mental. Porque quando a pessoa vive comparando o passado com o presente, ela perde a capacidade de aproveitar o que Deus está fazendo agora. Então, se você fica comparando, dizendo lá atrás era melhor, quem sabe lá atrás você tinha mais dinheiro na sua conta do que você tem hoje. Aí você olha para a sua conta, está lá, ó, vermelha. Aí o que acontece? Nossa Deus, lá era melhor, hein? Se fosse melhor, Deus tinha deixado a gente lá.
Deus tinha deixado a gente lá. Então pare de viver comparando, porque se você ficar comparando, você vai perder a capacidade de aproveitar o que Deus está fazendo agora, hoje. Você pode não ter dinheiro, mas você tem a fé maior do que você tinha lá atrás. Você pode não ter o dinheiro, mas você tem a intimidade maior com Deus que você tinha lá atrás. Então a gente tem que pegar as coisas boas em coisas ruins. Então a gente olha, fazer esse tipo de pergunta porque antes era melhor, não é sábio. Ela vem de emoção, não vem de verdade. Então a gente precisa entender que a sabedoria está em viver o presente com gratidão e confiança. Porque o passado é para aprender, presente é para viver, futuro é para esperar com esperança. Passado é para aprender, presente para viver, futuro você espera com esperança. Então não se apegue a uma visão distorcida do passado. Cuidado com essa nostalgia, essa idealização do passado. E as pessoas que fazem esse tipo de pergunta porque antes era melhor, elas se esquecem que antes lá também tinha problema. Só que lá atrás não sabia lidar com os problemas como sabe hoje, porque hoje você tem fé, tem confiança, tem dependência, você não se desespera como outrora se desesperava. Então, tudo coopera para o bem ou não coopera? Então por que a gente fica olhando para trás dizendo era melhor? Não, hoje é melhor. Porque hoje eu estou com Deus, tenho intimidade com Deus, e na hora certa as portas vão se abrir, as necessidades vão ser supridas. Então a murmuração tomou conta e esse povo tinha uma carência ainda maior do que água. Eles queriam voltar, sempre voltar atrás. Tem o ditado que quem anda para trás é? Quem vive de passado é quem? Museu. Então nós não somos museu, nós podemos ser velho, né? Mas museu não é missão não. Hã? Experiente, experiente. Aí vamos lá. Acaba a água, o povo murmura, quer voltar para trás e para frente, ir para dentro, né? Subir para cima. É o português brasileiro, né? Você fala assim também? Entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima, sair para fora, a luz dormiu acesa. Foi no verso 4 de Êxodo 17, não é? O verso 4 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O que acontece? Moisés está sendo pressionado, o povo está murmurando, o povo está se levantando contra ele. O que Moisés fez? Falei que ia parar na hora. É a Bíblia. O que Moisés fez? Pode deixar. Moisés clamou a Deus em meio à ameaça do povo, porque Moisés ele se vê desamparado. O povo está extremamente frustrado a tal ponto de se rebelar violentamente contra ele, porque o texto diz: estão a ponto de apedrejar-me. O negócio estava tão feroz, tão difícil do lado de Moisés, que ele estava com medo de ser apedrejado. Ele estava com medo de sofrer violência contra eles, uma rebeldia com violência. Ele estava pressionado e a sua liderança estava sendo pressionada. Então, o líder muitas vezes sente que as pessoas estão pressionando ou até rejeitando a sua liderança. De novo, eu sonhei esses dias e eu vi o rosto da pessoa. Ela congrega aqui. Aconteceu o seguinte, no sonho, era uma festa, tinha muita gente nessa festa. Tal pessoa chega, entra na festa, cumprimenta todo mundo, passa perto de mim e não me cumprimenta. Vou ler e você vai entender. Às vezes, o líder muitas vezes sente que as pessoas o estão pressionando ou até o rejeitando. Então a gente tem que entender que Moisés estava sendo rejeitado pelo povo.
ele estava sendo pressionado pelo povo, ele estava enfrentando a constante falta de compreensão do povo. E quem lidera alguma coisa, se você lidera em igreja, em trabalho, em família, aonde for, se você é líder de alguma coisa, você vai sofrer com a incompreensão das pessoas, você vai sofrer com a pressão das pessoas, e você vai sofrer com a rejeição das pessoas. Por isso que ministério pastoral não é para qualquer um, porque não é qualquer um que aguenta ser pressionado 24 horas por dia, ser rejeitado, não aguenta a falta de compreensão. É por isso que o ministério, uma das características do ministério é que o neófito na fé não pode ser consagrado a nada. Sabe o que é neófito na fé? Novo na fé. Não pode, porque ele não aguenta a pressão. Por que eu aguento? Porque lá atrás Deus me moeu. Pegou o vaso, quebrou o vaso, formou o vaso e disse: você vai sofrer por causa do meu nome, mas eu vou estar com você em todo momento. Então, queridos, ao invés de o líder Moisés se sentiu à beira de um colapso, sem saber o que fazer. Eu por diversas vezes senti à beira do colapso. Tanto é que eu já é de conhecimento de todos, por algum tempo eu guardei isso como segredo. Eu entrei em depressão, colapso. E isso não vem de hoje, eu contei agora, mas a minha família sabe, isso é de muitos anos para cá. Só que eu sempre sofri calado, sofri sozinho, vocês não percebiam. No livro que eu estou escrevendo, eu tenho que mudar de tópico aqui, que eu já estou querendo chorar. No livro que eu estou escrevendo, esses dias para trás eu escrevi algumas experiências, que muitas vezes eu subia ali para a minha sala, chorava sozinho lá em cima, descia, passava no banheiro, limpava o rosto, vinha e pregava, e ninguém notava. Ou os que notavam ficavam calados. E diversas vezes, eu escrevo lá nesse relato meu, diversas vezes eu usei as frases. Quais foram as frases? Quem ajuda quem ajuda? Quem visita quem visita? Quem chora com quem está chorando? Eu estava falando de mim. Só que eu pensava que ao término do culto, alguns iam dizer: qual o seu problema, pastor? Está precisando de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Não. Acabava o culto, pastor, você ora para mim? É assim. Então, Moisés, o que ele fez? Ele clamou a Deus no meio da ameaça. Então, o que a gente aprende com isso? A gente não pode revidar quando é pressionado. A gente tem que orar. Em momentos de pressão, a oração é a maior arma. A gente tem que orar primeiro e reagir depois. Porque em tempos de pressão, a primeira resposta deve ser buscar a Deus em oração. Eu, diversas vezes, quem me conhece há muitos anos sabe, eu reagia primeiro. Se vocês acham que eu sou bravo, eu reagia primeiro. Eu não tinha dó e piedade, eu reagia primeiro, só que estava errado. Hoje eu oro primeiro, hoje eu fico calado. Como é que é? Sopra velhinho? Como é que fala? Cheira florzinha e sopra velhinha. Aí você vai. Na meditação, você... aí sua alma vai quietando, você vai... Então, quando você for pressionado, rejeitado, questionado, não compreendido, ore primeiro. Cheira florzinha, assopra velhinha. Não reaja sem antes orar primeiro. Não revide. Amém? Isso Deus tem me ensinado muito. Não revidar. Fica na sua. Cada um vai colher os seus B.O. Verso 5. É porque a corda arrebentou. Vocês viram que o Mateus toca bateria? Você sabia que ele tocava bateria? Sabia. Ele toca? É uma banda de um homem só, não é? Olha, por isso que é bom você ensinar os filhos no caminho do Senhor. Quando faltam os outros, tem eles. Está até cantando agora. Glória a Deus. É
eu bebi. A Laura também canta ali, escondidinha, mas você pode ver que ela está cantando ali atrás. Ele está fazendo aula de música. Meu irmão é professor de música. Você quer aprender de canto? Música. Todo mundo entendeu. Verso 5. A Laura é mestre me corrigir. Passa vergonha do seu pai, não. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. O que acontece aqui? Tinha um problema. Qual o problema? Falta de água. Quem que soluciona o problema? Deus. Como que Deus soluciona muitos problemas? Através de você. O que acontece com o texto aqui? Deus disse para Moisés, Deus dá instruções específicas para o problema ser solucionado. Quais foram as instruções? 3 coisas Moisés deveria fazer. Ele deveria ir adiante do povo, está lá no texto. Passe à frente do povo. Qual outra coisa que ele deveria fazer? Levar algumas das autoridades, os anciãos de Israel tinham que ir com ele. E outra coisa, ele tinha que ter na mão o cajado, ali diz, né, a vara, era o cajado que tinha sido usado para ferir as águas do rio Nilo. Então o que a gente entende aqui? O cajado de Moisés representa a autoridade e poder de Deus em ação. Moisés tinha que levar. Moisés leva alguns anciãos, seriam as testemunhas, vamos dizer assim. E o que acontece? A instrução para Moisés passar adiante do povo mostra a liderança de fé que ele tinha que mostrar. Então, entenda uma coisa: o líder tem que ser primeiro, demonstrar fé. Vocês perceberam que nós estamos orando na sexta? Amém. Vocês perceberam que está vindo mais gente? Aleluia. O líder demonstra, os outros seguem. Quem que eu vi um vídeo, está lá no meu, eu até mostrei para o Mateus, meu filho, está no meu story lá. Aconteceu um assalto, um posto, uma loja de conveniência. Por coincidência, vamos dizer assim, 4 policiais militares à paisana de folga estavam passando no local. Eles percebem o roubo e de pronto, né, de imediato, porque ele policial ele vai deixar de ser policial. Eles têm um instinto, né? Está ali o esposo o marido da irmã brasileira, é policial militar. E o que acontece? Os 4 param, ficam atrás de uma caminhonete estacionada, eles tomam ali a posição tática, vamos dizer assim, todos com arma na mão, e lá dentro 2 camaradas, 2 meliantes. Eles pegam e ficam, mas dos 4, um se destaca. Mateus falou: pai, o de vermelho ele é bem doido, ele foi na frente de todo mundo. Ele pegou e saiu com a arma e foi e apareceu na porta e já chumbo neles, e os outros veio. Teve um que até correu. Vocês foram com medo, vocês foram precaução, mas na hora que ele viu o pipoco, ele estava com a arma também, o policial, mas ele afastou, e o de vermelho foi lá, fechou os 3, preparou o encontro dos 3 com o sarta-moita, foi de arrasta para baixo ao invés de ir para cima. Aí ele volta na maior calma, com a arma dos assaltantes na mão, e entrega para a policial fardada que chegou logo após a troca de tiro. Resumindo o que eu quero te dizer: se você está passando por uma crise, você não pode ficar parado. Você tem que avançar com confiança, porque o ato de ir adiante é um ato de fé. Você tem que estar disposto a avançar. Então essa decisão de avançar, mesmo que os recursos não sejam visíveis, mas você está avançando crendo no Deus que vai prover para você. Você está agindo em obediência ao que Deus quer fazer. Então quando você age em obediência, você passa adiante, você vai ver o milagre. Foi claro? Amém. Amém? Vamos ver o verso, nós temos 15 minutos ainda. Eu tinha que ser professor, eu gosto de ensinar. Quem sabe se eu fosse professor, eu não ensinaria. Não vem, eu estou aprendendo também, eu sou melhor que ninguém. Verso 6.
Verso 6 diz assim: eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. O que esse versículo diz? Que Deus vai providenciar água de onde menos se espera, de uma rocha. Porque Deus instruiu Moisés a ir até a rocha, né? Ele fala o monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, e Deus disse: olha, você vai lá, eu vou estar lá, minha presença vai estar lá, e quando você lá chegar, com o cajado que abriu o rio Nilo, com as autoridades, o que você vai fazer, Moisés? Você vai bater na rocha. E quando Moisés obedece, a Bíblia diz que uma grande quantidade saiu da rocha, suprindo assim a necessidade que o povo tinha. Então, queridos, entenda o seguinte: bater na rocha aqui é um símbolo de confiar em Deus, que Deus vai suprir as suas necessidades. E quando Deus supre a necessidade, Ele vai trazer de onde menos se espera. Preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você está esperando que a provisão venha de um jeito, de uma pessoa, de um lugar. Aí Deus, como é Senhor sobre todas as coisas, Ele pega e traz a provisão de outro jeito, de outro lugar e de outra pessoa. Aí você fala assim: mas eu pensei. E Deus falou assim: é para te mostrar que quem faz sou eu, não é você. Amém. É isso que Deus faz. Então, Moisés aqui, ele bate na rocha, um símbolo da obediência do Senhor. E Paulo faz uma alusão também, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque a Bíblia, ela nunca se contradiz, ela se encaixa. Olha o que diz o texto: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. Essa pedra era Cristo, ou essa rocha era Cristo. Paulo, ele está fazendo uma conexão entre a rocha de Horebe, que Moisés bateu, e Cristo. Por quê? A rocha, nesse caso aqui, simboliza Cristo. De Cristo fluem as águas da vida eterna. Nós acabamos de cantar aqui: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Estou falando que eu só não canto para não tirar a vaga da Vanessa, senão ela fica sempre fazer. Aí eu dou tadinha, né? Eu dou uma chance para ela. Por que vocês estão rindo? Se está na internet é verdade. Olha lá. Até o Leandro está zombando da minha cara. Quando ele fica assim é porque ele está me imitando. Então, quando Moisés bate na rocha, está tipificando a obra de Cristo. Por quê? Porque o Cristo seria ferido. Cristo seria ferido, seria crucificado. Cristo teria que sofrer, para quê? Para que fluísse a água viva, ou seja, a salvação. Cristo tinha que sofrer, Cristo tinha que ser ferido, crucificado. Por isso que quando Moisés bate na rocha, ele está ferindo a rocha, ele está falando de Cristo. O ato de bater na rocha fala da necessidade de Cristo ser ferido por causa dos nossos pecados. Amém? E a rocha também não é uma rocha do dançar, não. A rocha, o significado da rocha aqui também significa que o nosso Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Então, quando você bater na rocha, portanto, bater na rocha é recorrer a Deus em momentos de dificuldade. É você dobrar o seu joelho. Você está batendo na rocha. Você está dizendo: Deus, está faltando água. Faz jorrar água, porque Deus, ele é capaz de suprir necessidades físicas, emocionais e espirituais. E para fechar o pacote, dentro do horário, isso é um milagre. Não garanto que vai acabar dentro do horário. Verso 7. Vamos ler o verso 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não?
a frase final ali, o Senhor está no meio de nós ou não, foi o motivo de tudo. Foi o motivo de toda essa bagunça, porque ela mostra a dúvida sobre a fidelidade e a presença de Deus em meio às dificuldades. Porque ali Deus usou duas palavras, chamou esse lugar de duas palavras, Massá e Meribá. Qual é o significado dessas duas palavras? A palavra, a primeira, Massá, significa tentação ou provação. A palavra Meribá significa contenda ou discussão. Ou seja, o nome que Deus deu ao lugar Massá ou Meribá reflete o comportamento do povo de Israel. O que Deus estava dizendo? Eles me desafiaram, Massá. Eles entraram em contenda contra Moisés, Meribá. Então, queridos, entenda o seguinte: a pergunta, o Senhor está no meio de nós, revela a falta de fé. E aquele lugar ficou marcado pela atitude do povo, não pela provisão de Deus. Ficou um lugar chamado de tentação ou provação. Ficou um lugar chamado de contenda ou discussão. Agora eu fecho o pacote com essa frase que vou te explicar. Nossa postura em momentos difíceis é o que ficará na memória espiritual. É a sua postura no momento difícil que vai ficar na memória espiritual. Você já parou? Vou fazer uma pergunta, vou te fazer refletir. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você estaria deixando como legado? Porque legado é o que nós deixamos para as próximas gerações. Legados são os valores, a nossa fé, nossos ensinamentos e nossos exemplos de vida. Legado é transmitir quem Deus é e o que Ele fez. O que é que nós vamos deixar para as próximas gerações? Esse povo deixou, o lugar foi chamado, marcado pela atitude do povo e não pela provisão de Deus, porque poderia ter chamado provisão de Deus. Mas ele foi chamado de contenda, provação, discussão, tentação. Então, queridos, a nossa postura nos dias difíceis é o que vai ficar na memória espiritual. O que seus filhos vão dizer ao seu respeito? O que as pessoas que te conhecem vão dizer quando a morte chegar? Que ensinamentos elas vão levar para a vida? Eu sempre digo isso: se porventura eu morrer antes de você, faça isso. Espero que não. Mas se porventura isso acontecer, eu sempre digo o seguinte: se você chegar lá no caixão, olha para mim, acabou tudo não. Se você chegar lá no caixãozinho, o pastor pequenininho não, vai ser grande, porque eu sou grande. Ainda mais agora que eu estou forte, vai ter que ser mais largo para caber os músculos. Se você chegar lá e olhar para mim e disser assim: esse foi um homem de Deus, pronto, meu ministério foi bem feito. É isso. As pessoas têm que olhar para nós e não lembrar das nossas más atitudes, não lembrar dos nossos defeitos. As pessoas têm que lembrar dos nossos ensinamentos, da nossa postura de fé, da nossa confiança em Deus. Não só na morte, mas em vida. Nós não podemos ser lembrados como esse povo. O lugar que ficou marcado não foi por causa do milagre de Deus, foi por causa da atitude do povo. Então, um dia, se porventura nós saímos aqui do centro, se nós saímos aqui do centro, quem mora aqui no centro vai ficar sem nós, né? Porque às vezes não vai ter como ir. Mas se porventura a gente sair aqui do centro e for para uma outra localidade, outra posição geográfica, eu tenho certeza absoluta que os moradores daqui que vieram aqui vão dizer: ali tinha um homem de Deus. Porque eu nunca neguei a fé, nunca fiz da fé algo, comércio da fé, sempre preguei a verdade. Amém? Então, o que nós vamos deixar para as pessoas, para as próximas gerações?
Fique com isso e vamos orar para que da nossa rocha, que é Cristo, flua águas de vida e provisão. Fique de pé, por gentileza. Para recapitular, a água acabou, murmurou, questionou, brigou com Moisés, questionou Moisés, contenderam com Deus, Deus manda Moisés ir à frente, a água jorra. Nessa oração, nós vamos pedir que nós vamos bater na rocha, nós vamos clamar por socorro. E eu creio que dessa rocha que é Cristo Jesus, que flui rio de água viva, vai fluir água, vai fluir poder, vai fluir provisão, vai fluir portas abertas, vai fluir milagres. Amém? Pai, aqui estamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, graça e misericórdia. Te pedimos, ó Deus, pelo perdão do Senhor, pelas vezes que murmuramos e questionamos como Israel no deserto. Olhamos a falta, a escassez e muitas vezes perguntamos: será que o Senhor está conosco mesmo? E nós muitas vezes achamos que lá atrás era melhor. Foi isso que aconteceu com o povo, mas não é sábio olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. E nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, Senhor, o nosso coração. Gere em nós, ó Deus, um coração quebrantado, um coração dependente, um coração, ó Deus, que busca o Senhor em todo o tempo. Ó Deus, Moisés venceu, ó Deus, a perseguição do povo, estava a ponto de ser apedrejado, mas ele suportou a rejeição, suportou a perseguição do povo. Ele não reagiu, ele orou. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não reagir na ira, porque a ira do homem não opera a justiça do Senhor. É necessário orar antes de falar, orar antes de fazer as coisas, para que nós não, ó Deus, venhamos, ó Deus, entrar, ó Deus, em enrascada, ó Deus, fora da vontade do Senhor. Sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Havia sede, Senhor, o povo precisava de algo primordial e necessário. Aqui está homens e mulheres que esperam sinais, que esperam milagres, que esperam, Senhor, que o impossível aconteça. Água no meio do deserto é muito difícil de encontrar. Mas no meio do deserto que muitos estão, pode não ter água, mas tem o Senhor que é dono da água. E eu creio, ó Deus, que o Senhor, quando nós agora estamos batendo em nome de Jesus na rocha que é o Senhor, ó Deus, quando Moisés assim o fez, a água, Senhor, fluiu, um manancial, ó Deus, de água viva fluiu daquela rocha, e a necessidade que era, ó Deus, a sede, foi suprida. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor, segundo a Sua riqueza em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. E aqui, Senhor, nós temos necessidades financeiras, necessidade profissional, necessidade conjugal, necessidade, ó Deus, em várias áreas, ó Deus, da vida do Seu povo. E quem pode suprir necessidade é somente o Senhor, que é dono do ouro e dono da prata. É somente o Senhor que abre e ninguém pode fechar. É somente o Senhor que faz, ó Deus, aquilo que é impossível se tornar possível. E eu peço encarecidamente, de forma humilde ao Senhor, vem abençoar o Teu povo, vem prosperar o Teu povo, vem abrir as portas para o Seu povo, vem saciar a sede, Senhor, do Seu povo, seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela espiritual. Vem saciar a sede do Seu povo, porque, ó Deus, nós precisamos, ó Deus, do Senhor. Milagre só o Senhor pode fazer. Ouve a oração que temos feito, clamamos milagre no Senhor e te pedimos que, ó Deus, as pessoas lembrem-se de nós, não pela má conduta, mas que nós possamos ser lembrados e relembrados pelas atitudes de fé. E as pessoas, ao olhar para nós, não digam: esse aí foi Massá, esse aí foi Meribá. Que as pessoas olhem para nós e digam: esse aí e essa aí foi mulher de Deus, esse aí e essa aí
é mulher de Deus. Que isso aconteça na nossa vida e as pessoas não lembrem, ó Deus, dos erros e pecados e má conduta, mas que as pessoas olhem e nós sejamos lembrados pelo que o Senhor fez em nós e pelo que o Senhor fez através de nós. Eu creio que o Senhor vai, ó Deus, trazer provisão para esta igreja, ó Deus, para esta pessoa e para este homem, porque o Senhor é Deus de milagre. E eu creio que o Senhor nesta noite perdoou a murmuração e tirou a murmuração do nosso coração. Nós te agradecemos pelo calçar, pelo vestir, pelo pão que tem nos alimentado. Nada tem nos faltado, porque o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Davi disse: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi um santo, um filho do Senhor mendigar o pão. Eu creio, Senhor, e o Senhor trará a provisão para a tua igreja, que hoje se reuniu para ouvir a tua palavra. Eu creio, ó Deus, que nós veremos milagre, porque o Senhor é o Jeová de Reis, ó Deus da vida, desta igreja e deste povo. Vem fazer milagres, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as provê de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, e as provê de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, e as provê de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Amém? Deus vai prover, Deus vai fazer mais do que você pediu, mais do que você pensou. Vamos ofertar, vamos dizimar. Caso você queira dar a obra do Senhor, fique à vontade. Enquanto nós continuamos cantando, nós vamos ofertar e dizimar. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Aleluia, Jesus. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eleito porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as cruzes de novo. Eu creio em ti. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira que vem, nós estaremos aqui às 7 horas, orando. Amém? Às 7 horas da noite nós estaremos aqui novamente orando. Como eu disse, depois muitos vão dizer que é sorte. Só foi oração. Quarta tem culto, domingo, quinta-feira é feriado. E sábado, se você quer ser usado por Deus, traga seu rolo e sua vassoura, seu balde, seu aspirador de pó. Nós vamos faxinar a igreja.
tarde, ou na parte da manhã? Depois tem um almoço. Amanhã à tarde. Amanhã é melhor. 9 horas, 9h30. 9h30, 10 horas. Dá tempo para você dormir um pouquinho. Traz a Beatriz para ajudá-la. A Beatriz é galô. Amém. Então vamos orar. Pai, eu moro agradecendo ao Senhor que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Senhor, seja sobre a tua igreja. Que essa semana seja uma semana de provisão, onde, ó Deus, a rocha que é o Senhor traga, Senhor, abundância sobre, ó Deus, a conta bancária, sobre a vida financeira, profissional, ó Deus, sobre a vida em geral do seu povo. Que o seu povo, ó Deus, tenha para dar e não para pedir. Como disse Isaías, finca bem a estaca, alarga a tenda, porque a bênção vai transbordar tanto para a direita quanto para a esquerda. Que nós, ó Deus, possamos viver o melhor do Senhor e comer o melhor do Senhor nesta terra. Eu abençoo tua casa, tua vida, tua empresa, teu profissionalismo. Eu abençoo os seus filhos, seu casamento, sua saúde física e emocional. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Está terminado.